Torcedor, a situação não tá nada fácil, né? A noite não foi das melhores, a atuação do Grêmio com toda certeza entrou para a história como uma das piores. O Marquezinho evitou que nós fôssemos goleados contra o Palmeiras. E o que vai acontecer daqui para frente? Bom, é torcer. É torcer e esperar. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um raio-x da rodada, porque a gente tem muito o que secar. Nós fomos ainda o segundo jogo, né, da rodada, então tem o restante dos jogos todos ainda pela frente e tem muitos confrontos que a gente precisa ficar de olho. Eu quero passar sobre duas situações primeiro para vocês aqui, tá? A primeira delas, Marquezinho foi histórico. Marquezinho entrou para a história. O que aconteceu ontem lá no Allianz Parque foi a história. O Marquezinho, para vocês terem uma ideia, segundo o SofaScore, ele bateu o recorde de defesas do Campeonato Brasileiro. Foram 14 defesas na partida. Não apenas no Brasileirão 2024, e sim em toda a base de dados da plataforma SofaScore. Olha o que aconteceu ontem, gente. Olha o que aconteceu ontem. O Marquezinho, ele bateu o recorde de todos os dados da plataforma do SofaScore. Se a gente pegar, eu tô mostrando para vocês aqui, ó, se a gente pegar o top 5 de defesas do Campeonato Brasileiro, o Marquezinho aparece em duas oportunidades. A primeira delas, com toda certeza, o jogo de ontem, com 14 defesas, né? 14 defesas. Foram 35, 36 finalizações do Palmeiras. 14 o Marquezinho defendeu. E depois, o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele fez 10 defesas, assim como o Cássio também fez contra o Botafogo e o Lucas Arcanjo. Mas, gente, o que aconteceu ontem é algo assim, ó, entrou pra história, tá? Infelizmente, negativamente, entrou pra história. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, isso aqui que me preocupa, tá? A tabela, isso aqui tá me preocupando bastante, porque tem muitas situações que a gente vai ter que acompanhar durante a rodada ainda. Porque para vocês terem uma noção, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogos que podem mexer com a nossa classificação. 5 jogos, 5. Vamos começar pelo primeiro, tá? Agora às 4h30 da tarde, Vitória e Corinthians. A nossa torcida é pelo empate, porque os dois times estão com 38 pontos, um a menos do que o que nós temos, e quem vencer pode nos ultrapassar. Então a torcida é pelo empate. Depois tem Cruzeiro e Criciúma no sábado, hoje ainda às 19 horas. Tem que torcer pelo Cruzeiro, né? Se o Criciúma vencer, ele ultrapassa o Grêmio. Então tem que torcer pelo Cruzeiro. O empate é favorável também, mas se o Cruzeiro vencer é o melhor. Juventude e Bahia. Bom, eu nem preciso dizer nada pra vocês, né? O Juventude, nosso próximo adversário, tem tudo pra ser um jogo tenso, porque o Juventude criou toda aquela situação com o Grêmio quando não emprestou o Jacone, não queria emprestar o Jacone, a CBF teve que se meter, aí teve toda aquela história, aquela polêmica lá do Campeonato Gaúcho, ainda a questão dos ingressos, então se criou essa questão com o Juventude e por si só a tabela já fala por si. Então o Juventude, que hoje está na zona de rebaixamento com 34 pontos, tem 5 pontos a menos que o Grêmio. Se eles vencerem, essa diferença diminui para 2. Então tem toda essa situação. Tem que torcer pro Bahia, não tem o que fazer. Atlético Goianiense e Bragantino. Bom, torcer pelo Atlético Goianiense, né? Vamos combinar? O Atlético Goianiense já tá rebaixado. Então é torcer pelo Atlético Goianiense, porque o Bragantino também tá na parte de baixo da tabela. Ele é o primeiro, se eu não me engano. Ah, não, é o Atlético Paranaense. Mas o Bragantino tá chegando junto ali e é outro também. São Paulo e Atlético Paranaense. Bom, é torcer pelo São Paulo, né? Torcer pelo São Paulo. O Atlético é o primeiro dentro do Z4. E eles têm 5 pontos a menos que a gente, mas a situação é manter o pessoal cada vez mais lá na parte de baixo, enquanto a gente, já que a gente não pontua, infelizmente eles não podem pontuar também. Pelo menos é essa a nossa ideia para que não sejamos ultrapassados. Gurizada, o ambiente depois dessa partida, ele foi bem complicado, bem ruim, tá? Primeiramente, antes da coletiva começar, os jornalistas foram avisados que o Renato até demoraria um tempo para poder ir dar a coletiva, e demorou ali cerca de meia hora, 40 minutos no máximo, acredito que foi, não lembro, não me recordo direito, mas não foi nada fora do que acontece normalmente. Até ele não demorou, houve o aviso, mas não demorou. Houve uma reunião com o grupo logo após a partida, o Renato falou com os jogadores, a direção também falou com os jogadores, mas o clima não foi de cobrança, e sim de mobilização. Os jogadores estão sendo mobilizados pela direção
para o jogo contra o Juventude. O jogo contra o Juventude é um jogo importante. Embora não haja esse alerta entre os jogadores, pelo menos é o que se fala de bastidor, na direção isso acontece. A direção está em alerta quanto à pontuação e quanto à possibilidade do Juventude acabar ultrapassando o Grêmio. Se o Juventude ganha hoje e joga contra o Grêmio depois e vence o Grêmio, Deus o livre disso acontecer, o Juventude não se ultrapassa. E o Juventude hoje está lá na zona de rebaixamento. Então tem toda essa história que acaba preocupando também a direção. Um ponto importante para essa partida, a gente vai ter problemas complicados, problemas que o Renato vai ter que se virar para resolver, porque Soteldo, Aravena e Vijaçante estarão servindo as suas seleções e jogarão no dia 19. O Grêmio joga no dia 20 contra o Juventude. Então a grande tendência é que esses três não estejam à disposição do Renato, a não ser que a CBF mude o dia do jogo do Grêmio e esses jogadores consigam chegar a Porto Alegre para essa partida. Mas hoje o que se desenha é um Grêmio sem Soteldo, sem Aravena e sem Vijaçante. E sem Gemerson, porque o Gemerson levou o terceiro cartão amarelo ontem e está fora da partida, está suspenso. O Grêmio hoje está tentando a recuperação tanto de Pavon para atuar nessa partida contra o Juventude, quanto também de Gustavo Martins. Bom, Gustavo Martins não estando preparado para essa partida, teríamos então Jeromel, Rodrigo Caio e o Natan Felipe. Como o Natan Felipe não figura nem entre os relacionados, eu temo muito pelo que pode acontecer, assim como vocês também devem estar temendo. Quero seguir com vocês falando sobre outras situações, gurizada. Deixa eu puxar pra cá. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve aqui no canal. Deixa o like, sempre muito importante pra gente poder continuar falando do tricolor por aqui. Mas eu quero falar sobre outras informações, outras situações que surgiram antes da partida começar e logo depois elas foram ganhando corpo. A primeira delas eu vou falar com vocês que surgiu depois, tá? Depois da partida, na zona mista ali, o Acas Felleger, que é o assessor do Felipão, assessor de imprensa do Felipão, ele estava por lá na zona mista do Allianz Parque e conversou com os jornalistas. E ele falou que o Felipão vai voltar a trabalhar em 2025. Agora, o que chama a atenção é que, mais uma vez, ele negou ter sido procurado pela direção do Grêmio. E um detalhe importante, ele deixa em aberto a possibilidade do Felipão voltar a ser treinador. Ele fala que o Felipão vai aceitar a proposta que vier. Claro que não vai ser qualquer proposta, mas é na situação de ser ou coordenador ou, no caso, treinador. Então, existe toda essa situação agora com essa novidade de abrir essa possibilidade até mesmo para ser um treinador. O Acas Felleger faz deu, no caso, essa declaração lá na zona mista. Eu quero trazer dois pontos para vocês aqui. Primeiro, ele disse que não foi procurado pela direção do Grêmio. O Felipão, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmou que foi procurado pela direção do Grêmio. Então aqui já temos um choque de informações, tá? Segundo ponto importante, o Diogo Rossi, ele tem uma informação de que o Felipão já está vazando para pessoas próximas de que será o coordenador técnico do Grêmio na próxima temporada. Então isso é uma informação. O Diogo Rossi, um baita no repórter, respeitado, um grande colega, passagem por grandes emissoras, ele tem essa informação e no qual eu acredito na informação do Diogo. Então tem toda essa situação também. Primeiro, que já há esse contraponto entre a própria fala do Felipão na entrevista que ele deu para a Rádio Guaíba e também nessa situação do próprio assessor dele, dizendo que ele não foi procurado pela direção do Grêmio. E segundo, que tem essa informação do Diogo Rossi de que sim, o Felipão está vazando para pessoas próximas de que será o coordenador da próxima temporada, tá? Encaixando nessa situação e indo um pouco mais além, agora eu falo da informação que foi divulgada antes do jogo, que foi a informação do pessoal lá da Rádio Imortal, do colega César Fabres, de que o Grêmio conversou com o Tite. O Grêmio teria procurado o treinador e teria começado uma relação mais estreita, uma relação mais com possibilidades para 2025. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar com vocês. O Tite é um nome que agrada o presidente Alberto Guerra, tá? Não só o presidente Alberto Guerra, como toda a direção do Grêmio. Um detalhe, o Luciano Feldens, que é um dos vices do Grêmio, ele tem uma relação muito boa com o Tite. Ele tem uma relação bem estreita com o Tite, tá? Ele conta com o prestígio, no caso, da direção do Grêmio. Então, esse, segundo a informação do César Fabres, da Rádio Mortal, seria, no caso, o favorito. O Tite seria o favorito para a próxima temporada. Houve uma conversa sobre a possibilidade de 2025. Bom, vamos aguardar. O Grêmio conversou com o Peseiro, o Grêmio tentou conversar com o Crespo, o Grêmio está analisando o mercado sobre possibilidades. Então, é esperar e ver o que vai acontecer. O Renato está em campanha, né? O Renato está em campanha. Ontem na coletiva ele já estava mais tranquilo, mais manso, respondendo, na boa. O Renato ele está em plena campanha, né? Vamos ver se lá
eleição de dezembro, a gente vai ou reeleger o Renato ou buscar um novo comandante. Vamos esperar e vamos ver. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E nestas eleições do Grêmio, quem tu quer eleger para novo treinador? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.